Olá, novelover! Eu sou Esdras. Quero saber se você viu a novela ontem. Se você não por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo aqui é o seu lugar. Aproveita, já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos um especial Momento Record para relembrar a novela Poder Paralelo. É daqui a pouquinho depois da vinheta, não sai daí. Poder Paralelo foi uma telenovela exibida pela Rede Record às 22 horas e às 23 horas, que estreou no dia 14 de abril de 2009. Foi escrita por Lauro César Muniz, com direção geral de Inácio Coqueiro, teve um total de 237 capítulos e neste mês de abril de 2024 está completando exatos 15 anos de sua estreia. Na trama, do Brasil parte a ordem para matar Tony Castellamari, vivido por Gabriel Braga Nunes, um brasileiro de origem italiana que mora em Palermo, na Itália, suspeito de ligações com a máfia. O crime é interceptado por Theo Tuca Andrada, delegado da Polícia Federal Brasileira e chefe da operação que investiga uma poderosa conexão do narcotráfico. Em uma ação rápida, o delegado impede que Tony morra com a explosão de uma bomba em seu carro, mas não consegue evitar a morte da mulher dele e de suas filhas gêmeas. Tony não consegue chegar a tempo de impedir que sua família entre no carro. Querendo vingança, ele volta ao Brasil acompanhado do filho Eduardo, João Vitor Silva, e se hospeda na casa dos pais, os italianos Dom Caló, Gracindo Júnior, e Mama Freda, Lu Grimaldi. Misterioso, Tony não deixa claro a ninguém a sua relação com a máfia. E isso instiga o delegado Theo, que sabe que ele pode ser o elo que precisa para chegar até Capo, Rogério Frois, o líder da organização. Theo conta com um moderno aparato policial e tem em sua equipe profissionais qualificados, como o parceiro Renato Bruno Padilha e Marília Maria Ribeiro, uma especialista em tecnologia capaz de invadir qualquer sistema operacional. Por outro lado, os envolvidos com a máfia tentam evitar a aproximação da polícia. Iago, Antônio Abujanra, porta-voz de Capo, comanda seus contraventores no Brasil com a ajuda de Lucas, Luiz Guilherme e Tucci, Roberto Birindelli, e, na Itália, por meio de Brasiliano. Iago faz o que pode para atrapalhar as investigações de Theo. A vida de Tony não está envolta apenas em crimes e tragédias. Pouco antes da morte da mulher e filhas, ele conhece a jornalista brasileira Lígia Miriam Freeland, que inicialmente se aproxima para conseguir um furo jornalístico para a revista que trabalha. Porém, ela acaba apaixonada e sensibilizada com o sofrimento de Tony ao perder a família, passando então a viver uma crise ética por ter se apaixonado por um homem que supostamente é um criminoso. Ao mesmo tempo, Lígia é cobrada por seu editor-chefe, Baruel Carlos Bonou, para conseguir uma matéria bombástica. Tony, por sua vez, fica fascinado por Lígia, mas também se irrita ao saber que ela é jornalista e quer fazer uma matéria sobre a sua vida. Em outro núcleo está Maura Orlin Vilar, Adriana Garamboni, que casou-se cedo com Bruno Vilar, Marcelo Serrado, e deixou de lado o desejo de ser atriz, por insistência do próprio marido. Dedica sua vida a cuidar dele e dos filhos, Luísa, Fernanda Nobre, Pedro Guilherme Buri e Júnior Rodrigo Simas. Bruno, por sua vez, enriqueceu ao se casar com Maura e passou a trabalhar nos negócios da família. Apesar de não ter realizado seu maior sonho, Maura é muito feliz. O que ela não imagina é que o marido há anos mantém um caso extraconjugal com a famosa atriz Fernanda Lira, Paloma Duarte, que se sente atraída pelo comportamento imprevisível de Bruno, mas está cansada de ser a outra, até o dia em que a atriz conhece o misterioso Tony Castellamari. Essa então é a trama forte, né, policial, poderosa do Lauro César Muniz, que sempre teve a mão forte para esse tipo de história, e ele conseguiu fazer uma bela carreira com suas novelas ali na Record, até chegar na sua última trama, que foi Máscaras, e aí deu muito ruim, mas essa história você pode saber melhor no vídeo que eu já fiz sobre Máscaras há um tempinho atrás. Eu vou deixar o card para você assistir aqui em cima, se você ainda não viu. Mas agora vamos saber mais
sobre as curiosidades de bastidores de Poder Paralelo. História ambiciosa e frenética, Poder Paralelo prometeu explorar todo o potencial de produção dos estúdios REC 9 para falar das conexões criminosas entre a máfia italiana e o narcotráfico na América do Sul. Em entrevista, Lauro César Muniz comentou sobre a novela, abre aspas, a intenção era fazer uma outra novela, baseada na série chilena Machos, mas a Record não chegou a um acordo sobre os direitos autorais. Daí, me lembrei do livro Vendetta, do Silvio Lancelotti, que li há 20 anos e retomei. Mas ele é insuficiente para uma novela. Tem poucas personagens femininas. Então bolei uma outra história, ampliando o universo feminino e liguei a história do Silvio. Assim nasceu a novela. Fecha aspas. Questionado sobre as cenas de violência da novela, o autor declarou, abre aspas, não houve exagero. Poder Paralelo se insere em um gênero que agrada pela ação forte, tiroteios, bombas, lutas, etc. O gênero policial, vertente gangsterismo, máfia, tão explorado pelo cinema. O público que se interessa e acompanha este tipo de novela quer ver ação forte, explosiva. É verdade que sempre tem alguém segurando uma arma nessa novela, assim como em Chiquinha Gonzaga, minha minissérie, sempre havia alguém tocando piano. Ou se assume o gênero, ou se trai o público. Fecha aspas. O título Poder Paralelo foi escolhido por concurso interno entre os funcionários da Record TV. Por coincidência, um contra-regra e um cabo-man sugeriram o título vencedor. E como prêmio, levaram cada um deles uma TV de LCD. O autor, Lauro César Muniz, pode não ter gostado da mudança do nome de Vendetta, vingança em italiano, para Poder Paralelo. Mas desde setembro de 2008, quando a enquete na Record começou, ele sabia que o título não poderia ser Vendetta. Sobre o título, o autor comentou, abre aspas, por mim seria Vendetta. Gosto tanto desse título, mas há um grupo dentro da emissora com poder de decisão que acha que uma palavra estrangeira pode criar ruído nas classes C, D e E, que são classes que a Record precisa privilegiar. Fecha aspas. Poder Paralelo teve alguns percalços em seu desenrolar, como as gravidezes das atrizes Patrícia França, Beth Coelho e Maria Ribeiro, o que obrigou o autor a desviar o rumo de suas personagens. Lauro César Muniz ainda teve um estresse por volta do capítulo 70, de acordo com o que comentou em entrevista, abre aspas. Fiquei um pouco afastado da novela, que sofreu uma queda de qualidade e, consequentemente, de audiência. Cheguei a pensar que tivesse perdido a novela, mas, sob cuidados médicos, recuperei minha vitalidade e, aos poucos, fui retomando a trama até colocá-la de novo nos trilhos. Fecha aspas. A novela ainda foi espichada por causa do atraso da produção seguinte no horário, a novela Ribeirão do Tempo, de Marcílio Moraes, e sofreu com as alterações de horário de exibição. Estreou às 22 horas, mas na sequência trocou muito de horário. 21h30, 22h20, 22h30, 23 horas e 23h15. Sobre o fato, o autor chegou a criticar a emissora. Abre aspas. Não se pode prejudicar uma novela como Poder Paralelo, alterando constantemente seu horário de exibição e fracionando o tempo dos capítulos para servir a reality shows que não são a base fundamental da programação. Fecha aspas. O diretor Inácio Coqueiro concordou com o autor, abre aspas. A variação de horário foi o lado negativo dessa experiência. Sempre ouvia muita reclamação nas ruas. Fecha aspas. Rendeu a visita que o então presidente do STF, o ministro Gilmar Mendes, fez ao REC 9. Ele conseguiu emplacar um personagem em Poder Paralelo para fazer merchandising social dos mutirões carcerários do Conselho Nacional de Justiça, órgão do qual também era presidente. Os mutirões revisam processos penais no país e desde agosto de 2008 soltaram 18.359 pessoas presas irregularmente e cadastraram 1.200 vagas de qualificação e 300 de trabalho em empresas que se dispõem a aceitar esses ex-presidiários. O diretor de dramaturgia da emissora, Irã Silveira, sobre isso disse o seguinte, abre aspas. O ministro citou com ênfase esse esforço para recolocar essas pessoas. Simpatizamos com a ideia e vimos a possibilidade de apoiar o trabalho. Fecha aspas. Foi Silveira quem levou a sugestão a Lauro César Muniz. O autor disse, abre aspas, decidi criar um personagem ligado ao núcleo do fotógrafo Douglas, do Miguel Thierry. Ele vai tentar emprego como segurança,
vão descobrir que ele saiu da cadeia e começarão as dificuldades. Fecha aspas. O personagem era Arthur, vivido pelo ator Sacha Bali. Os primeiros capítulos de Poder Paralelo foram gravados na Itália e contaram com a explosão de um carro e perseguições na região central de Roma e outras cidades da costa do país. Para simular a vila de Toni, que inicialmente também seria gravada em Palermo, na Itália, foi locada uma mansão na cidade de Serra Negra, no interior de São Paulo. Apesar de se passar em São Paulo, a maioria das locações da novela foram o Rio de Janeiro. O Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador do estado, foi usado para gravações de cena de ação entre os mafiosos da história. Poder Paralelo foi a primeira novela do ator Rodrigo Simas. E este foi o vídeo de hoje, relembrando os 15 anos da estreia de Poder Paralelo. Se você gostava dessa novela, se você gostou desse vídeo, se você gostou de saber mais sobre os bastidores, deixa seu like, compartilha, comenta. Se ainda não for inscrito neste canal, inscreva-se agora ou me segue lá no Instagram, na página Você Viu a Novela Ontem, sem ponto de interrogação no final. Você também tem um Pix passando pela sua tela agora, se você quiser fazer uma ajudinha, quiser dar uma ajudinha em qualquer valor, ou então você pode também se tornar um membro do canal para ter exclusividade aqui no nosso Clube Sangue Bom. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!